Eu digo que eu levei 18 anos para fazer o primeiro milhão e 15 dias para fazer o segundo. Aham. Eu só mantive esse estilo de vida de viver com quase nada, juntando tudo. "Ah, você é escasso". Não, eu sabia que eu estava construindo a Propósito. minha independência financeira. Com 35 anos eu atingi a independência financeira. E aí a galera que não é escassa, tá até essa, né. É. A galera continua trabalhando. Pô, é fácil juntar 1.000.000? É fácil, só que vai demorar tempo. Não é rápido. Não é rápido. Essa é a técnica base para você construir uma carteira de ações: bancos, água e saneamento, seguradoras e elétrica. Por longo prazo, deixa lá e esquece, né. Eu sempre pensei assim: eu não construo patrimônio, eu construo renda. Então, todo o dinheiro que eu fui acumulando ao longo da vida, e o meu primeiro milhão foi trabalhando e juntando. Trabalhando, juntando, juntando igual todo mundo. Uhum. Só que eu tinha 2 trabalhos para poder acelerar, juntar dinheiro. E eu consumia o mínimo. Eu sempre vivi com o mínimo assim, você é pobre, você vive ganhando você vive com quase nada, né. Aham. Eu só mantive esse estilo de vida de viver com quase nada e juntando tudo. "Ah, você é escasso". Não, eu sabia que eu estava construindo Propósito, né. a minha independência financeira. É. "Ah, mas eu não fiz um monte de coisa que um monte de gente faz, que ia pra balada todo final de semana". Não, eu trabalhava, inclusive eu trabalhava de madrugada no telemarketing. Eu não Uhum. ficava na balada, nem eu estava trabalhando, né, nem tinha É. tempo para isso. Trabalhava 6 dias por semana, então final de semana eu sempre tinha 1 ou 2 dias que eu estava trabalhando. E aí eu fui juntando: "Ah, você é escasso". Com 35 anos eu atingi a independência financeira. E aí a galera que não é escassa, tem essa, né. A galera continua trabalhando. Eu Uhum. juntei o primeiro milhão assim, só que os outros vieram do quê? Eu digo que eu levei 18 anos para fazer o primeiro milhão e 15 dias para fazer o segundo. Por quê? Uhum. Porque eu passei a fazer apenas o que eu gostava. E aí depois que eu construí negócios digitais, eu consegui acelerar. Por quê? Eu já era independente, eu não dependia de nada, eu podia me arriscar É, a fazer o que eu você tem quisesse tudo na minha garantido. cabeça. Já estava garantido, a renda que aquele primeiro milhão gerava, Uhum. isso tem, sei lá, mais de 10 anos, pagava as contas ali e estava tudo bem. Eu pude me jogar de Hum, cabeça e fazer, só que aí eu fui fazendo e fui acelerando e fazendo cada vez mais. tá. E se você pegar hoje todo o dinheiro que eu ganhei com curso, com infoproduto, não chega nem perto do patrimônio que eu construí com empresas. É porque eu não fico falando isso: "Ah, eu sou o grande empresário". Eu tenho múltiplos negócios, múltiplas empresas, você até conhece algumas, mas elas, se eu contar o valor delas, é Não mais que a muito, venda de infoproduto. não, muito, muito, Uhum. muito, assim, não dá nem Claro. para comparar. Pra Tá. você ter uma ideia, eu entrei de sócio no ano passado, uma participação pequena, no sistema de transporte público do Rio de Janeiro. Entendeu? Caramba, é mesmo? Que isso tem a ver que isso tem a ver com os negócios que eu faço? Não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, eu enxergo uma possibilidade depois de virar um banco digital, tem um pouco de fit, eu gosto, e tem uma série de projetos de moeda social, tem um cunho social com uma coisa que a gente está fazendo, é que eu não fico falando essas coisas, Hã. mas eu tenho muito mais resultado como empresário, como negócio, do que com uma série de outras coisas. Uhum. Só que o que me permitiu fazer isso? Ser esse empresário de muito sucesso? A organização financeira, juntar dinheiro, atingir a independência financeira, investir como qualquer pessoa. E aí eu tive a liberdade para empreender e aí escalar, porque qual é o céu? O céu é o limite, assim, você não tem limite. Uhum. "Ah, Mira, mas por que que você trabalha tanto?". Aquilo que a gente falou, eu sempre fui assim a vida inteira. Sim. Eu abri a primeira empresa com 21 anos. Hum. "Ah, então você ficou rico com a empresa?". Não, porque eu abri na época da faculdade com alguns colegas, e eu saí porque eu estava trabalhando com outras coisas, e abri, e aí deixei para lá. Era eu, o Marcelo Levi, era ELM o nome da empresa, era empresa de telecomunicações, de instalação de telefone, e aí eu saí, deixei para lá, Uhum. e depois eu abri uma empresa de educação e fui fazendo, só que eu nunca tive uma empresa assim que, caramba, deu super certo. Era sempre fonte de renda e trabalho, trabalho. E às vezes eu tinha uma empresa e também trabalhava CLT em algum lugar, fazia sempre 2 coisas. Depois que eu atingi a independência financeira aos 35 anos, é que eu passei a me jogar em negócios mais arriscados, que tinham muito mais chance de dar certo e dar dinheiro. E a maioria deles deu muito. E é interessante essa reflexão, né, que quando você tem dinheiro, você se arrisca mais. Quando você não tem nada, você fica com mais medo de fazer.
que foi o exemplo dali da minha saída do CLT para virar um empreendedor 100%, né. Eu não tomaria essa decisão se eu não tivesse um pé de meia ali, né, pra mano, se der errado, pelo menos 6 meses a 1 ano eu consigo viver e pagar minhas contas, que tem meu apezinho, que é pequeno, 50 metros, Osasco, mas estava quitado, meu carro estava quitado. Então, quando você tá todo endividado e cheio de coisa para pagar, fica muito mais amedrontador você tomar uma decisão de: "Vou fazer". Agora, quando você tem pouca dívida, tem uma reserva, primeiro que a nossa cabeça funciona melhor, porque a gente começa a pensar em coisas mais interessantes. Quando a gente está todo endividado, nossa cabeça fica pensando na dívida o tempo todo. Agora, quando a gente está com a vida financeira em ordem, parece que o nosso cérebro fica livre, liberta, né, ele para pensar em como é que eu posso ganhar mais dinheiro, como é que eu posso empreender, montar um negócio. E quando a gente já tem uma reserva de emergência ali, pelo menos, fica mais fácil a gente tomar uma decisão radical, né, que vai exigir uma coragem ali de, pô, é complicado se eu fiquei por 19 anos como CLT, né. A gente fica preso àquela estabilidade, né, saláriozinho, fundo de garantia, vale alimentação, mas quando a gente tem uma grana, e não precisa ser rico, mas ter pelo menos uma grana e um custo baixo, fica muito mais fácil a gente conseguir tomar uma decisão de empreender. E é o empreender que vai mudar a nossa vida de fato, né. É, eu acho que o empreendedorismo é o grande caminho para você acelerar. Uma coisa que eu brinco com as pessoas é que tem múltiplos tipos de investimento, e aí você pode fazer, por exemplo, um Tesouro Educa Mais. "Ah, mas não é para educação dos filhos?" Então, ele vai te pagar uma renda durante alguns anos, e aí você pode usar isso para fazer um sabático. Ou para você garantir uma renda durante aqueles anos, para você conseguir empreender sem precisar de tirar dinheiro. Então você Uhum. consegue ter um planejamento ali que não é a independência financeira, então você já não vai precisar juntar tanto dinheiro, mas você consegue usar esse investimento para quê? Para, sei lá, durante eu preciso de 3 anos, eu preciso de 2 anos, ou Aham. para a mulher que quer ter filho, durante, sei lá, 3 anos, os 3 primeiros anos, Uhum. você consegue pegar esse título e receber essa renda e não se preocupar com o trabalho. Ou vou abrir um negócio sem precisar, do dinheiro desse negócio, e aí você consegue fazer o negócio dar certo. Sim. E aí já falando de investimentos, como investe o primo pobre? Tá. Ó, eu tenho 50% na renda fixa, eu ainda tenho falando de investimento financeiro mesmo, né. Eu tenho gostado muito de investir em imóveis, né, porque eu acho legal. Imóvel não é investimento, né, a gente pode até eu posso até te explicar por É, quê, mas não é eu investimento. coloco o meu dinheiro, só que no meu caso, eu compro o imóvel, tem uma modalidade, né, que chama SCP, que é quando você compra o imóvel como investidor antes dele ser lançado. E aí quando ele é lançado, ele já vai ter uma valorização, eu vendo e pego a grana de volta. Então, isso não é investimento, isso é trade. Ah, tá, porque Você faz trade, beleza. pra pegar mais, não Pra é longo prazo, né? Para trade, o imóvel é maravilhoso, agora investimento, por quê? Aham. Porque quando você pega um imóvel e pensa nele 20 anos, Uhum, que é geralmente o ciclo que você tem que analisar um imóvel, depois de 10, 20 anos, uhum, ele não tem quase retorno nenhum. E para que ele mantenha valor de mercado, você uhum. tem que fazer obra sempre, né. Sim, Imagina manutenção, né? imagina aqueles apartamentos lá da década de 70, de 80, azulejo rosa, É, azul, verde. sim. Pô, tem muito valor? Não. É. Se você tiver um no mesmo andar, só que reformado, vale mais. Só que quanto você gastou de grana, de marcenaria, de alvenaria, de tudo, para ele manter valor? É, não é um negócio de longo prazo, né? Eu Agora se você grana compra ali. ali, compra, vende, compra de leilão, compra de repente na planta, se tiver uma expectativa de Aham. valorização, porque comprar na planta também é um negócio tanto quanto complicado. Uhum, Por que que é complicado comprar na planta? Porque geralmente está bombando e tem muita oferta quando a taxa de juros está baixa. uhum. Aí, pô, tá bombando, compra na planta, lançamento, aí você compra, aí leva 2, 3 anos para ficar pronto, aí a taxa de juros tá alta. É, aí. Aí você não, aí você vai lá no banco e fala: "Não, banco, agora já tem uma Bits, a obra tá pronta, me financia". Uhum. Pô, quando você comprou na planta, a simulação, a parcela era 2.000, aí a taxa de juros era 5, agora a taxa de juros tá 10, aí a tua parcela foi pra 4.000, 3.000. Aí você fala: "Pô, mas 4.000 eu não consigo pagar". Eu falei: "Então você vai perder o apartamento". Você sabe Entendeu? que eu Tem gosto. esses riscos, por isso que a planta é um pouco complicado, mas existe expectativa de valorização sim, só que isso é trade, você compra e vende É, rápido e faz dinheiro. tem 2 coisas com relação a imóveis, né, então, primeiro, essa forma que eu tenho de comprar,
e depois vender quando ele vai ser lançado ou quando estiver pronto, que aí aumenta mais um pouco o percentual. Mas eu também gosto de imóvel com uma diversificação. Sabe, você não ter todo o dinheiro no banco. Você ter um terreno, você ter alguma coisa. Por exemplo, eu não acho que hoje a melhor opção é você ter casa para ganhar renda passiva com aluguel. Não, isso Porque é a uma renda péssima, passiva péssima opção. tá rendendo muito mais, né. Só que eu acho interessante ter imóveis, não necessariamente um monte, eu não tenho um monte, né, mas ter alguma coisa assim, que é uma forma diferente de renda, ainda que outras sejam melhores. Por Mesmo sendo uma forma ruim, você acha que vale a pena? Eu acho que eu gosto muito da ideia de ter imóvel, sabe. Tipo, por exemplo, eu tô construindo a minha casa lá agora em Osasco, eu tô na dúvida Aí, Osasco. Casa Mar, é. Eu tô na dúvida se eu vou vender o meu AP ou não, porque eu já tenho uma grana na renda fixa. Então eu posso otimizar e botar ali 400.000, provavelmente que vai dar para vender na renda fixa? Posso. Só que eu já tenho a renda fixa que me dá uma grana. Então talvez eu deixe ele ali alugando, só para ter outra coisa Só diferente. só pra pagar mais imposto de renda. É, mas dá um lucro de qualquer forma, mas não é um lucro igual o da renda fixa que está pagando hoje também, né. Hoje está pagando muito bem. Então, eu gosto de diversificar, então eu invisto em renda fixa, eu invisto em ações, eu invisto em fundo imobiliário, 50% tá na renda fixa, eu invisto em startup, tem uma modalidade lá que é interessante que você paga um valor mensal e investe em várias startups da Boston Invest. Eu o que eu mais invisto são os meus negócios mesmo, a minha empresa, né, as minhas empresas, que é o que eu mais gosto. Só que eu também gosto de ter imóvel como uma parcela do que eu tenho. Até porque eu acho que é uma forma mais segura de: "Ah, Duda, você não tem medo de ser sequestrado?", sabe esses papo? Tipo assim, cara, meu dinheiro tá em imóveis aí. Agora, por exemplo, abrir uma incorporadora. Cada prédio que a gente construir, eu vou pegar pelo menos um AP para mim. Vai ser super barato, que é o preço de custo do negócio, né. Então, vai chegar uma hora que talvez alguns anos, né, eu vou ter bastante imóvel, mas eu também vou ter bastante dinheiro. Eh, cabe você ter uma análise mais ampla, que é um dos conceitos da comunidade Mira, de olhar patrimônio, é assim: "Ah, mas eu tenho imóvel", eu falei: "Ah, imóvel não é o melhor dos investimentos, o rendimento que dá também não é grande coisa, você vai pagar imposto de renda". Só que qual o percentual do teu patrimônio está nisso? Sim, Você já está tomando muito risco, startup em outros negócios que têm e grande potencial, e de repente ter esse aqui que é o de startup é bem menor, e o ah, de mas imóveis os também. negócios, as empresas, de uma maneira geral, Aham. elas têm muito mais risco Sim, e sim. muito mais potencial Aham. que imóvel, não tem tanto potencial quanto um negócio, Sim, é sim. incomparável. Aham. Só que um tem muito mais risco que o outro. Sim. E de repente o que você está até instintivamente, talvez não de forma tão consciente, mas você está equilibrando a tua carteira, botando algo muito menos arriscado, por mais que vai dar menos retorno, mas tenha menos risco também, para contrabalancear o que você está fazendo do outro lado, de negócio, de É, empresa, de um monte de coisa. é que o que é interessante também é que assim, prof, o meu trabalho me dá muito mais dinheiro que meus investimentos. Então eu invisto, porque é necessário, porque é importante, mas por isso que eu mantenho 50% na renda fixa. Renda fixa me é tranquilo, não me dá trabalho nenhum, eu não tenho aquela Não, o Brasil é paciência o de país da ficar renda fixa, né. A renda fixa que paga muito, não é só uma questão de que muita gente pensa assim: "Ah, não, mas é que a renda fixa é de preguiçoso, é de quem não sabe o que faz". Pô, a renda fixa paga muito bem. é, É uma escolha muito inteligente investir em renda fixa. O problema da renda fixa é que nem sempre ela vai atender é, não, é que às vezes você tem uma meta e ela não vai te atender. sim. É só uma questão de saber escolher, mas que E paga muito bem. e tem o ponto também de que eu não tenho aquela paciência de ficar olhando bolsa de valores o tempo todo, sabe? Tanto que lembra quando eu te pedi aquela dica lá, né, tipo assim: "Prof, eu não tenho saco de ficar olhando coisa, eu não tenho saco de ficar vendendo E coisa", aí conta né. pra eles o que que eu te falei. Então, você me deu aquela dica lá, né. Divide em 4 segmentos, que são segmentos que são sempre bons, e eu tenho feito isso até hoje, faz um ano já, lá na Alten inclusive. Banco, banco é sempre bom, né. Securitizadora, saneamento e elétrica, energia. Aí eu faço o quê? Em vez de diversificar trocentos mil bancos, eu pego os 3 bancos que são muito bons. Então você pega lá Banco do Brasil, Itaú, né, Sabe o que Brasil teve umas coisas aí, mas eu sigo, confiante lá, né, porque banco vocês já viram um vídeo, né: "Pô, Duda, você acha que o Banco do Brasil vai quebrar?".
Mano, o Banco do Brasil tem 200 anos. Já quebrou 4 vezes. É. Ele quebra e não acontece, e quebra e continua. Então, Uma empresa que tem 200 anos, mano, Pelo ela menos passou por tudo. quando eu trabalhei lá, os 6 funcionários, o pessoal falava: "Não, mas já quebrou 4 vezes, quebrou no Império, quebrou não sei o quê". Aham. Só que Aí, era uma estatal e ele quebra e o governo e aí continua. Então, então eu não faço sei se é verdade, mas o pessoal falava isso. E eu uso o mesmo princípio, né, que você comentou lá, para os fundos imobiliários. Pego os principais Só papel. só um adendo para essa técnica de investimento em ações, eu chamo de base. Uhum, Bancos, água e saneamento, seguradoras elétricas. tá. Essa é a técnica base para você construir uma carteira de ações. Por longo prazo, deixa lá e esquece, né. E isso para mim é bom, porque eu trabalho e faço tantas outras coisas que eu não tenho tempo de ficar, vai, sei lá, o Barsi. O Barsi, acho que o prazer dele é ficar lá na B3 olhando o gráfico, eu não tenho isso aí, né. Então Não, é gráfico não, porque ele não gosta de gráfico. ah, é? Ah, tá. Ele não acredita. Ele tipo assim, para mim é prático, todo mês eu invisto um valor X nessas 3 de banco, nessas 3 de saneamento, nessas 3 aí fundo imobiliário, 3 melhores de laje corporativa, 3 de papel, 3 de shopping, 3 de qualquer outra, shopping, laje corporativa, Galpão. galpão, logística, Para mim é prático. Virou o mês, vou lá, invisto, vida que segue, não preciso ficar olhando toda hora, né. Então, eu tenho investido nisso, mas eu gosto de falar para o pessoal do canal, né. Investir é bom? É. Investir é obrigatório. É o investimento que vai fazer você ter patrimônio. Só que principalmente para quem é mais pobre, mas também para quem é mais rico, o trabalho dá mais dinheiro que o investimento. Tipo, né, eu falo: "Pô, se você botar R$ 1.000 hoje no Tesouro Direto, daqui a um ano você vai ter R$ 100 de lucro". Pô, se eu encher uma laje hoje, eu ganho 150 em um dia, né. Então o trabalho ele remunera melhor do que o investimento. Só que o que você tem que fazer é trabalhar e investir. É, as 2 Se coisas. você fez, É. era pobre, estava ralando, a galera bebendo, você trabalhando, 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 economizando para investir. Bateu 1.000.000. E a outra coisa que você fala, né, tem um vídeo que você fez uma vez, você falou assim, né: "Pô, é fácil juntar 1.000.000? É fácil, só que vai demorar tempo". Não é rápido. Não é rápido. Quem está disposto a investir, 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 investir por 15 anos para juntar 1.000.000? Ninguém.